Vamos partir para a parte de lógica matemática. Uma parte da prova de lógica matemática refere a questões de matemática do ensino fundamental, dos conteúdos básicos, como a parte de números, a parte de razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3, porcentagem. Então vamos fazer questões de raciocínio lógico matemático voltado para os assuntos de matemática. Está aí nossa primeira questão, para que você possa ler. Um avicultor tem em sua criação patos e galinhas. Se ele formar pares de patos e galinhas, sobrarão 15 galinhas. E se ele juntar grupos de 2 patos com 3 galinhas, sobrarão 10 patos. Nesse caso, o avicultor tem... Bom, esse tipo de problema é um problema que pode ser resolvido através de equações. Você pode escrever equações formando um pequeno sistema e daí chegaremos à solução. Observe como formá-lo. Veja o desenvolvimento da ideia. Um avicultor tem em sua criação patos e galinhas. Se, está aí o primeiro parágrafo que vai te dar a primeira equação. Se ele formar pares de patos e galinhas, sobrarão 15 galinhas. Então vamos ver essa ideia. Eu tenho pares de patos e galinhas. Pato e galinha formando pares. Bom, só que vão sobrar 15 galinhas no final, se formar esses pares. Significa que existem mais galinhas que patos. Significa que existem 15 galinhas a mais do que patos. Ou seja, a quantidade de galinhas é a quantidade de patos mais 15. Esta é a nossa primeira equação. Bom, a segunda equação vem disto aqui, ó. Se juntar grupos de 2 patos com 3 galinhas, sobrarão 10 patos. Então, se eu começar a formar grupo, pato, galinha, 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 2 patos com 3 galinhas, vou formando grupos, 2 patos com 3 galinhas. O que é que sobra? Sobram patos que não vão formar grupos com as galinhas. Bom, significa que existe um excesso de patos. Existem 10 patos a mais. Ora, eu posso formar uma proporção. Patos está para 2, assim como galinhas está para 3. Como existe excesso de patos, para que isso seja proporcional, tenho que tirar esse excesso. Então tenho que retirar esses 10 patos. Essa é a nossa segunda equação. Então essas duas equações resolvem o problema. Vamos ver como? Basta multiplicar, ó, isso aqui é uma proporção, multiplique meios por extremos. Vai ficar 3 vezes o número de patos menos 10, igual a 2 vezes o número de galinhas. Bom, sabendo que o número de galinhas é o número de patos mais 15. E aí temos a nossa equação que vai dar o número de patos. Multiplique 3 vezes P, 3P. 3 vezes 10, 30, menos 30. 2 vezes P, 2P. 2 vezes 15, 30. Resultado, 3P menos 2P, ó, mudando o membro de equação, muda o sinal. O 30 negativo passa a positivo, mais 30, mais 30. Significa que 3 menos 2 vai dar P é igual a 30 mais 30, 60. Logo, se o número de patos é 60, o número de galinhas vai ser 60 mais 15, 75. Está resolvido o nosso problema. O número de patos é 60 e o número de galinhas 75 para a solução do problema. Bom, para aí o vídeo, faz as suas anotações, caso não tenha entendido, revê o vídeo, explicação. Não é fácil desenvolver isto, né? É uma questãozinha boa. Essa questão foi muito bem planejada, muito bem elaborada. Olha, tem muitos anos na matemática e não vi uma questão dessa natureza sendo colocada. Normalmente as questões de equação não envolvem proporção dessa forma. Muito bem elaborada a questão. Vamos para a nossa segunda questão. Para a leitura do texto, vamos lá. Considere que o número de produtores de grãos que produz mais de N toneladas é dado pela expressão. Esse aqui é o número de produtores, N toneladas. Isto aqui corresponde ao número de produtores. Bom, o número de produtores que produzem entre 200 e 500 toneladas, então ele te deu N200 e N500.
Quantos produtores existirão para entre 200 e 500 toneladas? Esse problema, para ser resolvido, basta substituir. Vamos substituir o n por 200 e n por 500. Vai ficar 200 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 10. E o outro valor será 500 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 10. Assim eu vou encontrar um intervalo de produtores e vou ver qual o meu gabarito. Bom, fazendo a conta, ó, 200 vezes 10 elevado a menos 3, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 200 elevado à terceira. Isso aqui é a parte de números, né? As propriedades dos números, ó, do mesmo jeito o outro, vai ficar 1 sobre 500 elevado à terceira. Quando o expoente é negativo, inverte-se a base. Próximo passo, 10 elevado a 10 vezes 1 fica o próprio 10 elevado a 10. E esse 200 você pode mudar, pode escrever 2 à terceira vezes 100 à terceira. Bom, aqui do outro lado do mesmo jeito, ó, vai escrever 10 elevado a 10 vezes 1, 10 elevado a 10, já vai ficar 5 à terceira vezes 100 à terceira. Bom, 100 elevado à terceira é o mesmo que 10 ao quadrado, então eu posso escrever 10 elevado a 10 sobre 2 elevado à terceira a 8 vezes 10 ao quadrado elevado à terceira, vai dar 10 elevado à sexta. 10 elevado à décima, 8 vezes 10 elevado à sexta. Resultado disto, ó, 10 elevado à décima dividido por 10 elevado à sexta subtrai expoente. Fica 10 elevado à quarta sobre 8, que é igual, 10 elevado à quarta dá 10.000 sobre 8, e dividindo vai dar 1.250. Mas esse não é o gabarito, não é gabarito, isso aí é o extremo. Isso aqui não é gabarito, é o extremo. Agora o outro extremo será calculado aqui, ó, 10 elevado à décima, 5 elevado à terceira é 125, vezes 10 ao quadrado à terceira, vai dar 10 elevado à sexta. 10 elevado à décima sobre 125, vezes 10 elevado à sexta, que é igual 10 elevado à quarta, subtrai expoente, ó, 10 elevado à décima dividido por 10 elevado à sexta, conserva a base, subtrai expoente, sobre 125, que é igual a 10.000 dividido por 125. O resultado disso aqui dá 80. Então, o valor que eu quero tem que estar entre 80 e entre 1.250. Entre esses dois valores, na verdade, o gabarito está aqui, ó, letra B. Este é o gabarito da questão. É o valor de produtores que está entre a tonelada de 200 e a tonelada de 500. O resultado é este aqui, ó, 1.170. Observe que no cálculo tanto encontra 80 quanto 1.250, mas não é a gabarito. O gabarito é letra B da nossa questão. Então, para aí o vídeo, né? Eu sei que é maldade uma questão desse tipo, faz aí suas anotações. Bom, vamos continuar? Estão boas, hein? Vamos à próxima questão da banca IADES. Vamos fazer a leitura aí do texto? Vamos lá? Observe. Uma fazenda produz soja para exportação. A soja é transportada até o porto mais próximo, por trem ou caminhão. Uma viagem de trem, com 2/3 da velocidade do caminhão, gasta 4 horas a mais do que a mesma viagem de caminhão a uma velocidade de 60. Qual a distância entre a fazenda e o porto? Então, olha só o que ele diz na questão. Primeiro detalhe, que a velocidade do trem, ó, uma viagem de trem com velocidade 2/3 do caminhão. A velocidade do trem é igual a 2/3 da velocidade do caminhão. Só que ele deu a velocidade do trem 60, então eu tenho, do caminhão 60, então eu tenho como calcular a velocidade do trem. A velocidade do trem é 2/3 de 60. 60 por 3, 20. 20 vezes 2, 40. Essa é a velocidade do trem. Já a velocidade do caminhão, 60. Bom, ele também deu outra informação, ó, que a viagem feita de trem gasta 4 horas a mais. Significa que o tempo de viagem do trem menos o tempo de viagem do caminhão tem que ser igual a 4 horas. Bom, como é que calcula
o tempo de viagem do trem será a distância percorrida dividido pela sua velocidade, 40. E o tempo de viagem do caminhão, a distância, dividido por sua velocidade, que é 60. Isso tem que ser igual a 4. Então, essa é a solução do nosso problema. Tempo de viagem do trem, distância, dividido pela velocidade, 40, menos o tempo de viagem do caminhão, distância, dividido pela velocidade, que é 60, o resultado tem que ser 4. Logo, para resolver isso, temos o MMC, que é 120. Você vai fazer o MMC de 40 e 60. 120 dividido por 40 dará 3. Então, o 3 multiplica D. 120 dividido por 60 dará 2, menos 2D. E 120 dividido por 1, que é o denominador aí do 4, vai dar 120 vezes 4, 480. Podemos cortar o MMC, porque isso aqui é uma equação. E o resultado, 3D menos 2D dá D, que é a distância, 480, o quê? Quilômetros. Está aí a nossa distância e o gabarito, letra D dessa questão. Tudo ok? Não é fácil, né? Resolver, claro, nesse ritmo. Eu estou mostrando aí a você, claro, você deve pegar a lista, tentar resolver antes. E caso não consiga, ou para comparar, ver as soluções. E aí você vai aprendendo a resolver questões de raciocínio lógico matemático. Bom, minha gente, houve tempo aí para anotar? Então, vamos seguindo. É necessário prática nesse tipo de problema. O raciocínio lógico matemático, na verdade, é a própria matemática que foi vista no ensino médio e no ensino fundamental, só que infelizmente não é bem treinada pela grande maioria dos alunos. Mais de 90% dos alunos não treinam o suficiente a matemática para poder conseguir fazer questões dessa natureza e pensar nesse nível. Mas cabe a você treinar para conseguir sua vaga. Vamos continuar. Vamos para a questão de número 4, é mais tranquilo agora. Questão de número 4, está aí. Um açougue vende o quilo de carne com lucro de 2/5 sobre o preço de compra. Se o preço de venda, sobre o preço de venda, esse lucro é uma porcentagem, bom, vamos ver. A questão não deu valor, então eu posso atribuir que o valor é R$100. Isso aqui facilita a solução do problema. Se eu suponho que o açougue vende 1 quilo por R$100, bom, com lucro de 2/5, lucro de 2/5 significa 2/5, 2 dividido por 5. Se você dividir, o resultado será 0, não pode dividir, 20 por 5 dá 4, 4 vezes 5, 20, 0. Então dá 0,4, ou 40%. Ou seja, o lucro foi de 40% sobre o custo. Isto aqui é o custo. Então, R$100 com lucro de 40% vai para R$140. Bom, qual foi o lucro sobre a venda? Vamos chamar de X. O lucro sobre a venda é calculado assim, ó. Veja que o preço de venda é R$140, corresponde a 100%. O lucro sobre a venda, X, que corresponde a R$40. Vamos apagar isso aqui, ó. Onde eu coloquei X aí no numerador não é no denominador. Vamos apagar. Vamos voltar aqui à caneta. Então, repetindo, 140 é o preço de venda. Preço de venda, R$140, tem que ser 100%. O lucro sobre a venda, que é X, tem que corresponder ao lucro que foi de R$40. Pronto, é assim que calcula o lucro sobre a venda. É 40 em 140, este é o lucro. Então, 140x igual a 40 vezes 100. Logo, o x será 40 em 140 vezes 100. Este é o lucro. Resultado, ó, corte o zero. 4 vezes 100, 400. Dividido por 14. Este lucro, se você fizer a conta, vai dar 28,5%. O lucro está entre 28% e 30%, o gabarito da nossa questão, letra D. Pronto? Conseguirá acompanhar? Então, mais uma questãozinha feita. Para aí o vídeo, faz suas anotações. Confere se foi feito corretamente. E vamos continuar com mais uma questão para encerrarmos esse bloco de aula. A questão de número 5. Observe. A nossa quinta questão diz: um hortifruti granjeiro
quer comprar sementes de frutas e de hortaliças. Ele dispõe da opção de compra de 5 tipos de frutas e 4 tipos de hortaliça. Se ele quiser escolher 3 tipos de frutas e 2 tipos de hortaliça, o número de possibilidades que ele terá é igual a... Bom, quando a questão pede um número de possibilidades ou maneiras ou formas de algo acontecer, é um problema de análise combinatória. A análise combinatória se divide em 3 tipos de problema, que é o arranjo, permutação e combinação. Nesse problema, temos 5 tipos de frutas e 4 tipos de hortaliça. E devemos escolher 3 tipos de frutas e 2 tipos de hortaliças. Quando temos que escolher e a ordem não tem importância, o problema é de combinação. Então, isso aqui é um problema de análise combinatória de combinação. Porque na combinação, a ordem de escolha dos elementos não modifica o resultado. E não importa a ordem que eu escolha as frutas e nem importa a ordem que eu escolha as hortaliças. No final, o resultado é o mesmo. Por exemplo, escolher banana e manga é o mesmo que escolher manga e banana. Não tem diferença. Então, temos aqui uma combinação. Vamos fazer o cálculo. Combinação de 5 frutas para escolher 3 e a combinação de 4 hortaliças para escolher 2. O cálculo da combinação é feito assim, ó. Observe. Primeiro, o E representa o princípio multiplicativo. Ou representa uma adição. E representa multiplicação na análise combinatória e na probabilidade. Bom, para a escolha da primeira fruta, tenho 5 possibilidades. Para a escolha da segunda, 4. Para a escolha da terceira, tenho 3 possibilidades. Então, este é o resultado da combinação. Para a escolha da primeira hortaliça, tenho 4 possibilidades. Para a escolha da segunda, tenho que escolher 2, 3 possibilidades. Então, está aí. Esse é o resultado. Vamos simplificar. Preste atenção. 3 corta com 3, numerador, denominador. 4 simplifica por 2 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Vezes, agora o outro, ó, 4 por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, o resultado é 60 possibilidades. O gabarito da nossa questão, letra A, e encerramos aí esse bloco de questões de análise de raciocínio lógico-matemático com esse problema de análise combinatória. Para o vídeo, faz suas anotações. Então encerramos por aqui este bloco. Até o próximo momento com mais questões aí da banca IADES, raciocínio lógico-matemático, e serve também para treinar para outras bancas de concurso. Quanto mais questões fizer, mais apto estará para a prova do concurso e o depósito entrará na sua conta, você vai ser nomeado, vai conseguir o sonhado com emprego aí, a vaga no serviço público.